A concubina de Lúcifer. Olá, como vão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, contaremos a história de Ana, uma menina doce e meiga que sempre se disponibilizava para ajudar os outros. Porém, quando o mal vê algo bom, ele sempre tenta desvirtuar para o lado da maldade. Ana tinha duas boas amigas, que sempre estavam juntas e iam para todos os lugares. Elas eram vizinhas, iam sempre para o colégio juntas. Um certo dia, decidiram ir para um pomar que existia na cidade, um pouco afastado do centro. Era um belo lugar, cheio de árvores frutíferas e frondosas, onde você poderia descansar debaixo de uma sombra em um dia ensolarado. As três amigas foram para lá após o colégio. Era uma bela tarde, o sol radiante. Estavam felizes, cantarolando algumas músicas enquanto comiam algumas frutas do local. Porém, aquele dia estava meio atípico. O local que normalmente tinha várias pessoas, naquele dia tinha apenas as três moças por ali. Mas o local ficava em uma cidade do interior, não existindo nenhum perigo imediato para as moças até então. Quando elas percebem que o sol está em seu declínio, elas decidem ir embora para suas casas. Mas ao saírem do local, elas observam um homem belo, majestoso e bonito, que estava encostado em uma das árvores na saída do pomar. Aquele homem tinha uma beleza estonteante. Elas pararam e permaneceram atônitas, observando aquele rapaz que não olhava diretamente para elas. Ele vestia terno e gravata, cabelos bem cuidados, aparentava ser um homem de muito sucesso. Ele olha para elas e sorri majestosamente. Aquilo deixa as moças muito mais encantadas por ele. Então ele toma um caminho em direção às moças. Não estava muito distante, mas ele começa a se aproximar delas. Ele pergunta o nome delas, e ao responderem, ele pega na mão de cada uma e beija de forma delicada as costas da mão. Elas não conseguiam parar de olhar para aquele homem, que tinha um sorriso magnífico e encantador. Ele fala com elas algumas outras coisas triviais, mas elas não conseguem entender o que ele fala, já que sua beleza apagava completamente qualquer coisa que ele fosse dizer. Mas elas acordam quando ele diz que elas deveriam ir para casa, pois o pôr do sol já tinha acontecido e a noite estava chegando mais rápido do que elas poderiam imaginar. Elas não entenderam como que o tempo havia passado tão rápido, sendo que pareciam que elas tinham ficado com ele apenas uns 3 minutos. Mas então elas tomam o caminho de casa, e ao chegarem, são repreendidas pelos seus pais, já que não era algo comum elas chegarem tão tarde em casa. Elas prometeram que aquilo não iria mais acontecer e foi imposto um castigo apenas de uma semana. Nos dias que se passaram, elas sempre falavam daquele homem, mas não podiam ir para o pomar e aquilo deixavam elas com medo de nunca mais poder olhar aquele rosto lindo novamente. Após uma semana, elas mal esperam o horário do colégio terminar e correm para o pomar para tentar encontrar aquele homem. Elas andam pelo lugar todo, mas aquele homem parecia não estar ali. Elas ficam decepcionadas, pois pensaram que aquele homem poderia ser o amor da vida delas. Mas ao sair do pomar, aquele homem estava lá de novo, encostado naquela árvore, e seu carro estava próximo. Era um carro muito bonito, importado, algo que não se via naturalmente naquela cidade. Elas acreditavam que aquele homem estava ali apenas de passagem, mas elas se sentiam felizes por ele estar ali com elas. Ele diz que sentiu falta delas durante aquela semana que elas não apareceram, pois ele ansiava ver elas mais do que tudo na vida dele. De certo, as moças ficaram mais ainda ludibriadas, com tamanha beleza e com aquela voz calma e firme que deixava seus corações cada vez mais ardentes. Ele pede que elas estejam presentes todos os dias no pomar, para que pudessem se conhecer melhor e ele escolher uma pretendente entre elas. Os dias se passam e ela se torna cada vez mais envolvida por aquele homem. Passado algumas semanas,
ele decide encontrar a família de cada uma delas. Ele se apresenta como Lúcius e diz que deseja casar com a filha deles. Mas nenhuma das meninas poderia falar que ele disse isso para as três. E os pais das moças ficaram da mesma forma iludibriados, pois aquele homem com aquele porte fino com certeza era um homem muito importante e deveria dar uma vida melhor para a filha deles. Os pais então não pensaram duas vezes em deixar que aquele homem se relacionasse com as filhas. E cada dia que passava, mais as meninas estavam apaixonadas, não se importando se ele iria escolher apenas uma ou se iria ficar com as três. Ele então disse para elas, no outro dia após o colégio, se encontrarem com ele no bosque, pois ele teria uma surpresa para elas. No outro dia, elas nem prestam atenção na aula, esperando o tempo passar, para que pudessem estar ao lado do seu amado. A aula termina e elas correm em direção ao pomar. O estranho é que ninguém da cidade sentia vontade de ir para aquele lugar, apenas as três meninas. Ao chegarem no pomar, Lúcia estava lá, com seu sorriso encantador. Mostra para elas o que tem dentro do carro. São 3 vestidos de noivas, todos iguais. As meninas ficam eufóricas. Ele pega os vestidos e leva para dentro do pomar. Elas vão até o fundo do local, onde ninguém poderia olhar para eles. Ele pede que elas vistem cada uma o seu vestido. Elas trocam de roupa na frente dele, sem nem mesmo importar com sua nudez. E todas elas ficam muito belas com seus vestidos. Elas dançam e cantam, todas felizes por terem certeza que logo vão casar. Mas o que 2 das meninas não sabiam é que ele tinha visitado Ana durante a noite. Ele entrou no quarto de Ana sem ninguém perceber, e ao despertá-la, ele pede que ela faça um sacrifício em nome do seu amor. Ela diz que fará tudo por ele, tudo o que ele mandar. E enquanto as meninas estão dançando e cantando com seus vestidos, Lúcio chega por trás de Ana e lhe entrega um punhal, falando no seu ouvido que é a hora dela fazer o sacrifício. Ele diz para Ana sacrificar as suas amigas e assim os dois poderiam viver felizes para sempre. E assim Ana fez. Foi até suas amigas e tirou suas vidas. Seu vestido de noiva branco agora estava vermelho. Lúcio vai até ela e a beija lentamente. Diz que ela precisa voltar para casa daquele jeito, pois sua família precisava amaldiçoá-la para que eles nunca a procurassem. E assim Ana fez. Foi para sua casa, e suas amigas não chegaram. A família de Ana chama a polícia, procurando pelas amigas dela e por aquele rapaz. Mas tudo que a polícia consegue encontrar são os corpos das suas amigas. Ana vai presa, fica na delegacia. O seu corpo não esboça emoção e nenhuma reação. Seus familiares a excomungam. Disse que ela morreu também naquele dia. E finalmente, Lúcio teve seu plano perfeito. Embora a polícia procurasse por ele, ele chega até a delegacia à noite e, com o seu poder, faz com que todos os policiais ali durmam. Ele retira Ana de lá e leva ela novamente até o pomar. No local onde estavam suas amigas, existe um homem, com um altar esperando pelos dois. Lúcio diz para Ana que eles vão casar ali e serão felizes para sempre. Ana apenas confirma com sua cabeça. Aquele homem que estava no altar diz algumas palavras profanas, algo que Ana não conseguiria entender no momento. E após ser concretizado o casamento, Lúcio beija Ana de forma ardente e diz que agora ela pode se tornar sua concubina. Ele coloca a mão sobre a cabeça dela e ela começa a se transformar. Ela se transforma numa criatura pálida e com chifres. Após a transformação, Lúcio diz para Ana que ela, a partir daquele dia, se tornaria sua súcubo e que deveria visitar os jovens à noite
para retirar a sua energia vital, levando para ele a energia da vida, e assim ele se tornaria o senhor da terra. Ana diz apenas que fará tudo o que o seu amor mandar. Ela então caminha para a escuridão, desaparecendo do local, trabalhando para Lúcius até o final dos tempos. E assim ela se tornou a concubina de Lúcifer. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.